Graça e paz, igreja, amém? Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por estar aqui mais uma noite pregando. E sem esquecer que se hoje eu estou aqui, em primeiro lugar é pela misericórdia de Deus e pela oração de muitos que estão aqui nessa noite. Então eu quero louvar a Deus e agradecer por isso. E como eu tenho costume aqui, a gente não pode perder tempo, que o tempo é curto. Então vamos para 1 Coríntios, nem parece que é 1 Coríntios que eu vou pregar, o Johnny que está pregando, né? Há uma semana eu falei sobre a carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, e a gente falou sobre julgamento, falou sobre qual é a importância de você, ao invés de julgar, orar, auxiliar o seu irmão que está pecando, que está caído. E o livro que Paulo escreve então aqui, a carta dele à igreja de Corinto, não é uma continuação, porque o livro de Romanos ele está deixando claro sobre a salvação, ele está deixando claro como é o caminho de Cristo. Sem dúvida nenhuma, o final do livro, e você que leu o livro de Romanos inteiro vai entender que você então salvo deve se comportar como alguém salvo. Então ele dá sempre essas dicas. E o livro que a gente vamos meditar nessa noite, que é o 1 Coríntios primeiro, depois a gente vai falar um pouco do segundo, ele fala talvez o livro que mais doutrina a igreja. Talvez o livro, esses dois, a parte A e B, é o livro que sem dúvida, esses dois juntos, Paulo, ele deixa várias regras para a igreja. As maiores polêmicas que você vai ver entre as denominações vão ser grandemente discutidas esses dois livros. Para começar, se você for pensar sobre você ser pentecostal, você vai ver que as maiores bases você vai encontrar em 1 Coríntios. Se você for falar sobre qual é o comportamento dentro da igreja, você vai ver que em 1 Coríntios ele fala. Por quê? A igreja de Corinto existia vários conflitos ali. Então o apóstolo Paulo achou necessário doutrinar a igreja sobre os costumes que Deus ali ordenara a ele. Então a gente vamos ler o capítulo 1 de 1 Coríntios. Quero que todo mundo abra aí. Não pode esquecer que hoje o culto é de oração, amém? Fica comigo aqui que daqui a pouco você vai entender. O apóstolo Paulo inicia assim o livro, sua carta, melhor dizendo, ele fala assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sostênes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Eu quero que você preste muita atenção que ele fala: o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis. Esse é o versículo 8. No dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Se atente para esse versículo, o início, Paulo fala assim: chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de... Vamos começar falando desses dois versículos. Em primeiro lugar, a gente não pode esquecer, e você que está sentado nesse banco, quem foi que te amou primeiro e quem foi que chamou você para estar aqui nessa noite. Você não pode esquecer jamais
que existe um Deus trabalhando pela sua vida, que o Espírito Santo convenceu você dos seus pecados para que você pudesse estar aqui ouvindo essa voz, amém? E não foi diferente com o apóstolo Paulo. Ele disse que pela vontade de Deus, se você for ler Atos capítulo 9, Deus deixa muito claro que ele era um vaso escolhido de Deus para pregar para os gentios e para os reis de toda a terra, até os confins dessa terra. E ele disse isso para um profeta chamado Ananias. A maioria deve conhecer a conversão do apóstolo Paulo. Ele era um homem que matava os judeus, que matava os cristãos, judeu de sangue puro, como se diz, judeu de judeu. E de repente ele tem um encontro com Cristo a caminho de Damasco. E durante 3 dias ele fica cego. E depois ele volta a enxergar. E a palavra diz que ali naquele momento, em Atos do 7 até o 9, Deus olha para o profeta Ananias e fala: esse é um vaso que o próprio Deus, tinha escolhido o apóstolo Paulo para falar do Evangelho para todas as pessoas do mundo. E você que está aqui nessa noite tem que ter essa convicção de que você não veio porque simplesmente um homem te chamou, porque você estava passando. E a igreja, não existe coincidências no reino de Deus. Deus é um Deus soberano que chamou você para adorar o santo nome dele, amém? E se você for entender então, Paulo, ele cria nisso de uma tal forma que ele fala o seguinte. Vamos ler o 6 e o 7 para você entender. Como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim. Então, a parte que Deus vai fazer com essa igreja é muito importante, porque Deus irá confirmar até o fim que Ele é um Deus na vida daqueles homens. Então o apóstolo Paulo cria que a salvação depende muito de Deus, depende muito de Deus chamando os homens ao arrependimento. E vamos continuar para você entender durante o que a gente vai falar na noite. Se você for ver o versículo 18, vamos lá comigo, o capítulo 1 mesmo, a gente vamos ficar hoje em Coríntios aqui um pouco. Ele fala assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Eu não posso falar desse livro sem citar esse texto, esse versículo, que para mim ele tem uma chamada tão poderosa na vida de um homem que decidiu servir a Deus, porque ele sabe que não é pela lógica, que não é pela simples ideia ou a ideologia que vai convencer ele, mas ele tem a convicção que Deus o chamou, e a palavra da cruz é o poder dele habitando em nós. Então o apóstolo Paulo ele fala isso, e se você for entender os outros versículos seguintes, ele diz assim, eu quero que você acompanhe comigo o versículo 19. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Ponto de interrogação. Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então o apóstolo Paulo ele estava então doutrinando a igreja. Isso daqui já é um sinal de que algum problema estava acontecendo. Se você for ler o versículo 10 até o versículo 15, você vai ver que a igreja de Corinto estava tendo várias dissensões, brigas. Alguns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Cristo. Existia uma divisão, um racha dentro da igreja. O apóstolo Paulo já sabia disso. Ele fala tanto que sabia, que foi comunicado, como diz o irmão que contou tudo isso para ele. Ele manda a carta já deixando bem claro tudo isso. E na hora que ele fala isso, ele fala: porventura vocês foram batizados em nome de Paulo? Porventura vocês foram batizados em nome de Apolo? Mas todos não foram batizados em nome de Jesus Cristo? Todos não são de Cristo e unicamente vivem para Cristo? E o que eu tiro de lição? O que você pode tirar de lição disso? Muitas vezes nós temos
Os pregadores preferidos, nós temos as denominações que as outras não são de Deus e só a nossa é. E muitas vezes perdemos a real aliança que existe com a igreja. Esquecemos que o que une a todos nós é unicamente e exclusivamente o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz há 2000 anos. Nós esquecemos que as palavras dos homens passam, que as nossas vidas passam, que as igrejas passam. As igrejas, quando eu digo, é a denominação, não é a igreja de Cristo. Mas nós não podemos esquecer e perder de vista quem está como rocha sustentando todo o edifício que chamamos de igreja em nossa vida, o nosso templo. Não podemos esquecer que Jesus disse que é Ele a rocha, e é sobre Ele que a igreja de Cristo será edificada, e essa igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aonde você põe a sua confiança? Aonde você coloca realmente a sua fé? Numa denominação, num homem, num pregador, ou em Jesus Cristo? Porque a minha função como pregador, a Bíblia diz que é aproximar as pessoas e ter um relacionamento com Deus, com o próprio Cristo ressurreto na sua vida. Porque a partir do momento que você tem um relacionamento com Jesus, você é uma bênção no seu trabalho, é uma bênção no seu ministério, é uma bênção no seu casamento. Tudo se transforma a partir do momento que você realmente se relaciona com Cristo. Então a preocupação do apóstolo Paulo é corrigir os erros que existiam na igreja. É corrigir a falta de amor e de comunhão que existia dentro da igreja de Corinto. Ele chega a dizer que a igreja de Corinto era carnal, que não era espiritual. Ele vai com os dois pés altos na igreja mesmo, dizendo o quão eles estavam longe de Deus, o quão eles estavam distantes de Deus, porque eles não se amavam, eles não se consideravam irmãos em Cristo realmente. Existia muita fofoca, uma palavra que a gente conhece bem, picuinha, onde ninguém mais se amava um entre o outro. E o apóstolo Paulo fala: mas vocês não são todos filhos de Deus? Vocês não são todos irmãos em Cristo? Jesus não disse que os 2 maiores mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo? Como existe tanta briga e confusão dentro dessa igreja? Na igreja de Corinto eu estou falando, fica calmo. Como pode existir tanta confusão nessa igreja de Corinto? O apóstolo Paulo está dizendo. E daí ele fala assim, se você for ler comigo, eu quero que você vá agora um pouco mais para frente. Vamos para o 11, capítulo 11 de Coríntios. Você não pode ler, esse ficou um versículo muito conhecido também. Existem muitos outros, não tem como eu falar de todos aqui. Mas se você for ler capítulo 11, versículo 1, já é um versículo muito conhecido. É o único homem que teve coragem de falar uma coisa dessa. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Preste muita atenção nisso. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Ele disse assim: eu quero que toda a igreja de Corinto, que está brigando todos os dias, comece um pouco a imitar a minha vida, porque eu imito a vida de Cristo. Ele está dizendo isso para a igreja, que existia confusão, que existia brigas. Ele disse assim: mas se nós somos cristãos, devemos imediatamente parecer com Jesus. Temos que, essa palavra, quando foi surgida em Antioquia, numa cidade, é porque eles pareciam muito com Cristo. O seu comportamento, o amor ao próximo, a compaixão, a dor alheia. E ele fala assim: se você é cristão, você deve se parecer com Cristo. Então ele fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que essa mensagem sirva para nós, que nós possamos ser imitadores de Jesus, que perdoa, que ama, que é um homem da paz realmente. A gente tem esse ditado: o homem do bem, o homem da paz. Mas não só quando todo mundo dá. A Bíblia é tão fantástica que Jesus chega a fazer uma comparação que para mim é a melhor possível. Se você faz uma grande festa, você faz um banquete, você tem muito dinheiro, é o seu aniversário, vamos supor, não tem nada a ver com o que está acontecendo hoje, mas é seu aniversário. Aí você faz uma festa gigante, você convida todos os seus amigos, seus familiares,
Vai todo mundo para a festa. Jesus diz o seguinte, olha só, como Jesus a gente pensa que é só amor, mas tem hora que o negócio aperta. Jesus diz o seguinte, ele fala assim, você faz essa festa e chama todo mundo, porque quando eles fizerem a festa, eles vão chamar você também. É uma troca que você está fazendo. Agora faz uma festa e chama quem não pode te dar nenhum convite para uma festa. Chama os mendigos que passam fome, chama eles. Porque eles não vão poder fazer uma festa para você ir. Agora o seu familiar, você convidou ele para o seu casamento, quando ele casar, ele é obrigado a convidar você para o casamento dele. Então você ganha alguma coisa em troca, você não está dando nada. E ele fala assim, se você amar os que te amam, que diferença tem você do povo ímpio e gentil? Mas ele fala para você amar o seu inimigo, ele fala para você estender a mão daquele que não tem nada. Por isso que Jesus é tão radical, por isso que ele mudou tudo na história, por isso que a história é dividida diante de Cristo e depois de Cristo, porque todos os pensamentos humanos não eram os pensamentos de Cristo. Ele superou tudo que era conhecido pelo homem até aquela época. Que negócio é esse de dar um tapa, virar o outro lado? Isso não dá para entender, porque isso não é humano, isso é divino. E só com o Espírito Santo na sua vida você vai poder seguir esse Cristo Jesus e obedecer os seus mandamentos. No Antigo Testamento tem gente que fala que queria viver lá, que era olho por olho, dente por dente. O irmão pisava no pé, você estava outro pisando. Agora não, agora pisando no pé, você fala, pode passar, irmão, Deus abençoe. Então mudou tudo, Cristo mudou toda a estrutura, todos os mandamentos. Vamos continuar aqui. Ele fala para a gente se parecer com Ele. Como não falar da Santa Ceia em 1 Coríntios capítulo 11? Metade da igreja que não conversa na hora da ceia sabe de cor 1 Coríntios capítulo 11. A partir do 20 e poucos aí você vai que vai. É só começar, igual música. Tem que falar o primeiro versículo, depois você decora e vai falando essa. Se lembrar o primeiro, você vai. Porque todas as vezes que comer deste pão, lembrou? Então é mais ou menos por aí, depois continua. Como não falar desse livro no capítulo 12? Para mim e para você que professamos a fé pentecostal, que cremos realmente que o Espírito Santo de Deus desce sobre a nossa vida e que Ele dá dons espirituais à nossa vida, você tem que decorar 1 Coríntios capítulo 12 de cor, irmãos. Para você ser pentecostal, você tem que saber isso aqui. Ele fala assim, ó, capítulo 12, acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eram gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eras guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Lembre muito bem disso. Deus dá dons, e eu creio nisso, que nós falamos em línguas estranhas, que nós interpretamos, que tem o dom de cura, e todos esses dons, como 1 Coríntios capítulo 12 relata, só que ele deve servir para ser útil ao corpo de Cristo e como um todo. Ele deve ser útil para todos nós. Se você tem um dom, irmão, que sirva para você ser melhor do que os outros, e se achar no seu coração e ter orgulho e soberba, pode ter certeza que isso não foi dado de Deus, porque isso aí não serviu para nada, serviu para você cair, não foi útil na sua vida. Os dons de Deus servem para confortar, consolar os irmãos em Cristo. Se você for continuar lendo, no final, depois que ele explica aí, eu conto 10 dons, tem gente que conta 15, 20, mas tem muitos dons que Deus dá aos homens. No 11, no versículo 11, capítulo 12, ele fala assim, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Como o Espírito Santo de Deus quer, ele reparte esses dons entre o povo da igreja.
E aí, então, depois que ele doutrinou toda a igreja, percebe que é um livro muito doutrinário. Esse livro, ele fala a questão do véu, que é uma coisa que dá muita polêmica. Esse livro também fala um pouco do sábado, que também é outra coisa que dá polêmica. Percebe como o apóstolo Paulo estava dirigindo, como ele queria que fosse a igreja. Esses 2 livros, a igreja de Corinto, se não existisse, irmãos, você ia ver que todas as igrejas seriam muito mais diferentes do que hoje. Porque eles definem como que é o comportamento da eclésia, da igreja, nos dias de hoje, se você for prestar atenção. Eu não posso deixar de falar do 15, porque nós somos pentecostais, amém? Então esse aqui não pode faltar. Vamos ler do 14, 26, um pouquinho, depois a gente continua. Esse é um livro muito importante para nós. Para todo o corpo de Cristo, para todas as igrejas. No 26 ele fala assim, versículo 26, capítulo 14. 1 Coríntios ainda, eu estou falando meio acelerado para a gente conseguir finalizar isso aqui. A próxima pregação eu pulo para o próximo livro de Paulo, e assim vai. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Quem não achou, Escola Bíblica Dominical, quarto domingo de janeiro. Ou terceiro, vamos ver bem aí. Versículo 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça de tudo para a edificação. Só olha um pouquinho para mim aqui. O que ele fala aqui? Ele fala o seguinte: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina. A Bíblia está falando que tem revelação, amém? A Bíblia está falando que tem língua, não tem? Está falando que tem interpretação, não tem? E está mandando fazer tudo isso para a edificação do corpo de Cristo, amém? Por isso que cremos que os dons do Santo Deus em nossas vidas, os dons do Espírito Santo, ele existe no nosso meio, porque o apóstolo Paulo fala que é para que nós façamos isso, desde que seja feito do jeito correto. Então vamos para o 27. E se alguém falar em língua estranha, faça isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. O que é isso aqui, irmãos? Você tem que prestar muita atenção nisso. Todo mundo, todo mundo. Se o Espírito Santo de Deus está usando alguém no púlpito, com a palavra aberta e exposta, está derramando algo sobre a igreja, como o mesmo Espírito vai levantar alguém daí para interromper o que eu estou falando? Ele vai entrar em confusão entre ele mesmo. Como que ele está falando aqui, vai querer falar ali, ninguém vai entender nada. Então o que ele está deixando claro é que quando Deus estiver usando uma pessoa na pregação da palavra, se você tiver vontade de falar em línguas, que fale consigo e Deus. Quer dizer que você vai estar orando em língua, você e Deus. Espere o momento que você vai falar. Isso é muito importante. No 31 ele fala assim: porque todos poderem profetizar. Preste muita atenção nisso. Não está dizendo aqui que é só homem, não está dizendo que é só mulher, não está dizendo que é só criança. Está dizendo que todos têm o seu momento de profetizar, um depois dos outros, para que todos aprendam e todos estejam consolados. E o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Quer dizer que você tem controle sim das suas atitudes dentro do culto. Não tem esse negócio não, porque quando você vai conversar com alguém que é alcoólatra, a pessoa fala assim: não, eu matei porque eu estava bêbado, não sabia o que estava fazendo. Eu bati porque eu estava bêbado, não sabia o que estava fazendo. O drogado fala a mesma coisa: não, eu estava drogado, eu dei um murro lá, mas não foi sem querer, eu não sabia, agora eu estou são, mas nem lembro o que aconteceu lá. Esse é o assunto que todo mundo fala, não se responsabiliza pelos seus atos. E tem gente que fala que está cheio de Deus e fala coisas que não é que Deus mandou e depois não se responsabiliza pelos seus atos. A Bíblia deixou muito claro que o Espírito, o profeta, ele controla o Espírito dele, para o Espírito dele. Então se ele falar: não, agora eu vou esperar, tem alguém falando, depois alguém fala, depois eu falo. A Bíblia é tão clara que só falta Paulo vir aqui e escrever de novo, tudo está acontecendo. Então assim, ele deixa tão claro para mim e para você que tem que existir ordem, que tem que existir
um líder, um caminhamento, uma hierarquia no culto. Sem isso, viraria uma bagunça. E ele está falando, a necessidade da ordem no culto. É muito importante isso. Amém? Eu não sabia que a palavra ia caminhar para essas coisas. Está indo, vamos continuar aqui. No 32, no 33 ele fala, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. A própria Bíblia confirma o que eu estava dizendo. Como que Deus vai ser um Deus de confusão? A Bíblia chega a dizer em tal ponto, irmãos, se você fizer algo com dúvida no seu coração, não faça, porque isso não é de Deus. Porque ele fala que Deus não é um Deus de confusão. A Bíblia fala para você ser sim, sim ou não, não. Não pode existir tantos talvez na nossa vida como existe. Tem que existir mais sim, mais não. No 34, que esse aqui dá muita polêmica, hein? Eu já vou correr aqui, ó, vou abrir a porta e sair correndo. A Carol tá aí, deixa eu correr. Eu vou explicar esse texto, não fica assustado não. Calma, deixa eu acabar de falar. As mulheres estejam caladas nas igrejas. Ixi, meu Deus do céu, aqui. Calma aí, isso aqui está errado, tá? É outra tradução, calma aí. Porque não é permitido a falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Olha, meu Deus do céu, agora o negócio ficou apertado, né? Vamos explicar rapidinho isso daqui. Não é a intenção dessa noite ficar nisso daqui, mas a gente pode falar um pouco disso. Primeiro, não é eu que estou falando, que eu conheço tão pouco disso daqui, mas os caras que manjam mesmo disso aqui, que está há muito tempo aí, 50 anos estudando a Bíblia, falam o seguinte, que a igreja de Corinto era a igreja mais bagunceira que existia de todas as igrejas. Parece que o apóstolo Paulo foi líder, porque lá tinha briga de sessão, e era uma picuinha de um lado, até quase quebra-pau acontecia lá. Paulo chega a dizer que lá o pessoal, a madrasta, ele chegava a dormir com a madrasta, a mulher do próprio pai dele. Então estava uma loucura acontecendo lá. Então, provavelmente o que aconteceu para Paulo dizer isso é que o culto estava perdendo totalmente o controle. Existem algumas pesquisas que falam que mulher fala um pouco demais, não sei se é verdade, é os pesquisadores aí que falam. Então Paulo dá um abafa, mas se você for ler toda a Bíblia do Novo Testamento inteiro, você não encontra de novo ele falando isso. E digo mais do que isso, em outras cartas o apóstolo Paulo mostra claramente que uma mulher dentro de uma igreja profetizou algo e o apóstolo Paulo acatou isso. Então deixando bem claro que esse texto é um texto isolado. Se a gente quiser fazer uma doutrina de um texto só, aí a gente vai ter que mudar muita coisa dentro da igreja. Então tem que entender o contexto que está por trás disso. Mas o mais importante que eu quero que você entenda é que ele está doutrinando a igreja em todo o livro de 1 Coríntios. Ele está mostrando como o homem deve se comportar. Isso que eu falei aqui em 25 minutos era um mês de aula da escola bíblica dominical, para tentar explicar isso. Por isso que eu estou aguçando. Tinha um pastor que dava aula pra gente, chamado Goldberg, quase eu não sei falar o nome dele. E ele sempre falava que ele coloca a bala na boca e depois puxa, porque a pessoa vai atrás do mais conhecimento depois. Então o que eu estou tentando fazer é aguçar em você o conhecimento pela palavra de Deus. Existe tantos mistérios, existe tanta coisa que você precisa saber para você se comportar como um cristão genuíno. Você tem que ler. E eu li apenas uns 4, 5 versículos de um livro inteiro, para você ter uma ideia de quanto você precisa estudar a palavra de Deus, amém? E aí depois dele ter discipulado e ter mostrado tantos e tantos erros que acontecia, o pessoal lá fica nervoso, fica meio bravo, alguns, outros não. Então o apóstolo Paulo decide mandar a segunda carta dele. Na segunda ele já vai um pouco mais manso, ele não vai com tanta força assim igual foi na primeira. Na segunda ele já começa a dizer muitas coisas. Vamos aqui no 12, porque hoje o culto é de oração, então a gente vai falar um pouco de oração. Depois você lê um pouco de 1 e 2 Coríntios. A primeira vez que eu pude pregar na igreja foi esse texto que eu preguei. Aqui o apóstolo Paulo, na segunda carta, mostra muito mais o seu sofrimento, mostra como a igreja de Corinto ajudou ele em algumas horas. O apóstolo Paulo depois chega a dizer assim,
naquela época eu cobrei de vocês para que vocês se arrependessem dos seus pecados, mas agora vejo que vocês se arrependeram. E isso alegrou o coração do apóstolo Paulo. E depois dele ter feito isso, depois de você como cristão tem que saber de uma coisa: toda vez que você vê alguém errando, você deve advertir a pessoa que ela está em pecado, que ela está errando. Mas advertir a pessoa, não todos os amigos dela, menos ela, porque daí vira fofoca. Você tem que advertir a pessoa que ela está errando. Você chegou na pessoa, advertiu, talvez ela fique brava com você, mas o verdadeiro amigo é aquele que mostra os erros, é aquele que diz a verdade, não que consola cheio de mentiras. E se ela realmente entender que ela estava errada e se arrepender, ela vai ser grata à sua vida para o resto da vida dela. Ela vai sempre agradecer você, porque você foi o único que teve coragem de dizer a verdade para aquela pessoa. Então aprenda muito com isso. O apóstolo Paulo viu os erros da igreja e disse a verdade para eles. Depois a igreja agradeceu ele. E no 12 ele fala assim, mais 10 minutos. O texto que não é bíblico, isso aqui os teólogos que colocam, o título é A Visão Celestial, o Espinho na Carne. O primeiro versículo fala assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até terceiro céu. Tem uns jovens que estão falando assim: nossa, terceiro céu, que negócio é esse que está acontecendo? E no 3 ele fala assim: e sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Agora, até aqui, preste muita atenção nisso. O versículo 2, o que o apóstolo Paulo fala? Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos. Então ele está contando que há 14 anos atrás ele conhecia um amigo que foi arrebatado. Amém? Conheço um homem. Agora vê lá no versículo 5. Sabe quando você vai contar o testemunho, você fala seu amigo? Ou quando você vai fazer uma pergunta muito constrangedora, você fala: meu amigo está com problema. E olha só no 5: de um assim me gloriarei. Ele usou a palavra eu. Mas não tinha sido amigo dele, tinha sido arrebatado? Por que ele usou a palavra eu aqui? Preste muita atenção. Mas eu de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. A Bíblia é um livro inspirado por Deus, amém? Mas é um homem que escreveu, inspirado por Deus. Por isso que quando uma pessoa que conhece muito de escrita olha os textos originais, ele fala: quem escreveu isso aqui foi Paulo, quem escreveu isso aqui foi Pedro, quem escreveu isso aqui foi Tiago, quem escreveu isso aqui foi esse. Ele sabe. Então Paulo tinha o seu jeito de escrever, e ele não estava querendo revelar que era ele que tinha sido arrebatado. Então ele disse que era um amigo dele. E depois, continuando a história, ele acaba dizendo e se entrega, dizendo que é ele que foi arrebatado. No versículo 6 ele fala: porque se quiser gloriar-me, não serei nécio. Nécio significa novo na fé. Porque direi a verdade, mas deixa isto, para que ninguém cuide de mim, mas do que em mim vê ou de mim ouve. Você como cristão tem que prestar muita atenção nessas palavras. O apóstolo Paulo, na preocupação dele, na hora que ele estava corrigindo o povo, na hora que ele estava mostrando a palavra de salvação, era que ninguém focasse ele como alvo de algo. Quando ele disse: sejam meus imitadores, ele disse: como eu sou de Cristo. Ele queria levar as pessoas a Cristo, que as pessoas prestassem atenção não nele, mas prestassem atenção nas palavras da verdade, nas palavras de vida que saía da sua boca. E ele disse assim: eu prego as coisas para que as pessoas não prestem atenção em mim, mas que prestem atenção em Jesus. Você tem que pensar sobre isso. Quando você dizer as coisas, quando você fizer algo bom, que todos achem bom. Talvez você fugiu do pecado ontem, talvez o diabo ofereceu algo para você e você resistiu. Porque o cristão não tem como ele perder todas. Uma hora ele tem que fazer uma hora ele tem que ganhar, uma hora não, várias horas ele tem que ganhar mais do que perder para o diabo. Então se ele venceu,
que ele não se glorie nele mesmo, que o apóstolo está falando. Não sou eu que sou bom. Eu resisti porque Jesus me auxiliou e me deu forças para fugir das tentações. Se você profetizar, ou pregar, ou tocar muito bem, dê essa honra e essa glória para quem é de direito essa honra e essa glória. Se você faz algo muito bom, se você é muito bom no que você faz para Deus, saiba que isso não vem de vós, mas vem daquele que nos chama. Isso é muito importante que você preste atenção. Se você for continuar lendo, você vai ver que a partir do 7, ele diz assim: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações. Então Paulo foi muito usado. Ele pôde ver o terceiro céu. Não sei se você sabe, mas o terceiro céu é aonde nós iremos. É o lugar aonde só Paulo, na Bíblia que você vai ver, o apóstolo João, Deus, Jesus, Espírito Santo, talvez tenha mais algum que eu não estou lembrando de cabeça, mas esses aí viram e está confirmado. Pouquíssimas pessoas, homens 2, talvez mais. Mas é uma revelação muito grandiosa, porque o apóstolo Paulo estava vivo e ele pôde ir ao céu. E daí imagine se você fosse para o céu e você descesse. Eu ia chegar para você e falar: mas como que é o céu? Fala para mim o que tem lá. O apóstolo Paulo fala que não consegue falar o que tem lá. Tem um rio? Não tem. É um negócio assim, não sei, é inefável, eu não consigo explicar para você. Não, mas como que é lá o sol? Não, o que tem lá eu nunca vi aqui nessa terra. Ele fala que tudo que você viu até hoje, o que você pode imaginar, tudo isso, o que tem lá não dá para descrever com as palavras que existem no vocabulário. Não dá para demonstrar com gesto, não dá para desenhar no papel, não dá para fazer nada. Não dá para entender o que tem lá. O apóstolo João, ele tenta da sua forma humana dizer o que tem lá. Ele fala ruas de ouro, muro de jaspe, lugar lindo, rios. Ele tentando descrever o que tem lá. O apóstolo Paulo fala: o que tem lá é muito grande, eu não consigo falar. Tudo isso em uma parte de um livro. Preste muita atenção nisso que eu estou falando para você. Cada uma dessas riquezas, o apóstolo Paulo falou: o evangelho é pérolas. E você hoje pode ouvir essas pérolas, e você pode chegar na sua casa, abrir esse livro e continuar lendo, e continuar vendo a história. Não é igual um filme que passa no cinema que você tem que esperar 3 anos para ver depois da continuação. Está tudo aqui para você ver. Até o último dia de tudo, já está tudo escrito. A história da minha vida. Aquele que permanece em Cristo até o fim, aquele que não nega Jesus, receberá este lugar preparado por Jesus há muitos anos. O final da história é que você perseverar até o fim. Você recebe uma coroa que não é como a coroa dos atletas aqui da terra, que passa os anos e ela se corrompe, mas é uma coroa incorruptível, uma coroa onde não tem mais fim. O atleta cristão também está no 1 Coríntios nesse livro. Eu tentei explicar para você o que está aqui. E agora o tema dessa noite é oração. Eu quero que você vá no versículo 8, que é a mensagem que eu quero finalizar a noite. Eu disse que o tema era oração, para você não perder de vista. Chegou. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8. Ele fala assim: acerca do qual 3 vezes. Como é que está escrito na sua Bíblia aí? 3. Orei. O que o apóstolo Paulo fez 3 vezes? Ele? Ao Senhor, para que desviasse de mim aquela dor. Aquele Satanás estava esbofeteando a cara dele. Agora eu quero que você preste muita atenção nisso. Esse apóstolo, que ele disse chamado de Cristo, pela vontade de Deus, escolhido a dedo pelo próprio Deus. Preste muita atenção em quem era o apóstolo Paulo. Doutrinou toda a igreja. Até hoje, há 2000 anos, estamos pregando o que ele escreveu, inspirado por Deus. Ele diz o seguinte: imagine esse homem sentindo dor,
muita dor. Imagine o diabo esbofeteando ele, como ele disse. É uma dor incrível. Você acha que ele orou com muita fé ou com pouca fé para que fosse curado? Muita fé, amém? Vamos entender um contexto. O apóstolo Paulo dobra os seus joelhos e ora com muita fé. Ele é um homem que não está em pecado, ele é um homem que está com Deus, em comunhão, na presença de Deus, ajoelha e pede a Deus. E qual a resposta de Deus no versículo 9? E disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse texto talvez seja o melhor texto da carta aos Coríntios, porque ele dá um soco na cara de muita gente que diz que se você tiver fé e ajoelhar, que tudo tem que acontecer, porque a sua oração vai mover o universo, e tudo vai acontecer porque você quer que aconteça. Esse texto ele vai de encontro com essa filosofia. Esse texto ele vai oposto à questão que tudo eu posso, tudo, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o que a maioria usa. Eu nasci para vencer, para ser vitorioso, ter muito dinheiro, casa e muito sucesso, porque eu posso tudo. E aí esse texto vem um homem que diz que passou fome, que passou frio, passou necessidade. Dobra o seu joelho com o coração puro e com a fé extrema em Deus. E Deus disse que a minha graça, sabe o que é isso? Todos os momentos que você passa dificuldade, na mente de Deus, é como se Ele falasse: mas você está salvo, a sua vida demora 80 anos nessa terra, você vai morar comigo no céu, por que está reclamando? Mas você está salvo, a graça foi derramada sobre a sua vida, a salvação. O meu filho morreu naquela cruz para que você fosse salvo. Isso é maior do que qualquer pedido que eu possa fazer. Essa dor vai continuar, apóstolo Paulo, foi o que Deus praticamente disse. Vai continuar doendo, porque você está salvo, e é isso que você deve se gloriar. Porque nesse momento que você estiver sofrendo, no momento que você estiver cheio de angústia, irmão, se o crente não veio à terra muitas vezes para passar aflições, rasga 10.000 livros daqui. Porque pelo amor de Deus, quantas pessoas passou dias terríveis? Jó, Moisés, Paulo, João Batista, Elias, todos os homens que serviram a Deus passaram dificuldades tremendas, mas existia um propósito de Deus naquela dificuldade. Existia um caminho que era um caminho de salvação. Ele disse: nesse momento que você está chorando de joelhos, aonde não tem saída para você, é a hora que o Espírito Santo pode invadir o seu coração, é a hora que o Espírito Santo pode mudar o seu caráter, é a hora que o Espírito Santo pode tornar você um novo homem, uma nova mulher em Cristo. É no momento do choro, no momento da ardência mesmo, que o homem busca a Deus desesperadamente. Não é no momento da tranquilidade, não é no momento da paz e do gozo. Não foi diferente com muitos que tem aqui na Bíblia. Depois que Davi caiu, o que ele clamava a Deus, e a sua fé ficou tão fervorosa depois disso, depois que ele viu a família dele destruída. Você tem que ler Salmo 51 100 vezes na sua vida, irmãos, para você entender como que Davi estava triste, arrependido e buscando a Deus desesperado. Ele chegou ao ponto de dizer: cria em mim um coração novo e puro. Eu não quero começar do zero, porque eu estava errado em tudo que eu fazia. Eu quero um novo. Isso é arrependimento. E logo depois ele fala: coração contrito, que é aquela pessoa que realmente se arrependeu de coração. Aquela pessoa que se arrependeu por completo. Tem muita gente que fala que se você não está bem é porque algo de errado está na sua vida. Esquecemos que existe um Deus controlando tudo. Esquecemos que tem um Deus que é muito mais poderoso do que todos os nossos problemas, do que tudo que nós vivemos. Eu não posso deixar de falar da oração. Você fala assim: então se Deus faz tudo, por que eu oro? Essa pergunta
ela muitas vezes ficou na minha mente. Depois de eu estudar muito sobre isso, eu entendi algo fantástico. Eu quero que você entenda isso também, que a palavra de Deus diz em Hebreus que Deus, existe assim, todo mundo aprendeu assim, pelo menos eu, e às vezes eu continuo até ensinando assim, porque é um jeito fácil de ensinar. Irmãos, quando eu oro, Deus fala, sim, não, espere. É uma coisa que eu já usei muito, não que esteja errado usar, mas falta alguma coisa nessa frase. Porque preste atenção, se você dobra o seu joelho e ora a Deus, e Ele diz não, a oração então não serviu para nada, só para receber um não. Se você dobra o seu joelho e Deus fala espere, só serviu para você esperar. Se Ele fala sim, que é o que todo mundo quer geralmente, serviu só para o sim. Preste muita atenção nisso. A palavra diz em Hebreus que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Eu vou falar para você uma coisa, o homem quando ele está de joelho, pedindo algo para Deus, ele está buscando, Deus olha para o coração dele e diz, realmente existe uma fé naquele homem, naquele servo, que eu posso mudar a vida dele, que eu posso mudar a história dele. E Ele é galardoador. O que é isso? Ele recompensa a nossa fé de alguma forma. Se não for a resposta daquela oração, muitas vezes é o livramento da sua mãe que podia estar doente. Se não for a resposta daquela oração, pode ser aquele emprego que há muitos anos você queria e não conseguiu. Se não for a resposta daquela oração exatamente, pode ser a salvação da sua casa que pode estar sendo respondida por Deus. Deus sempre recompensa, por isso que eu creio que Deus responde a todas as orações do homem. Muitas vezes não como nós queremos, mas como Deus quer responder. Nós vivemos algo assim há pouco tempo. A igreja inteira se uniu em oração, porque nós queríamos que acontecesse um milagre. Todos os nossos corações, muitos homens fiéis a Deus aqui, mulheres fiéis, jovens fiéis a Deus, todos dobraram o seu joelho e pediram a cura de um irmão que abençoou a vida de todo mundo aqui. Todos nós pedimos esse milagre, todo mundo pediu. Mas aprove a Deus, como o apóstolo Paulo diz, levá-lo para perto dele. Quer dizer que as nossas orações não foram atendidas? Lógico que não. Deus recompensa a nossa fé, porque no momento da nossa oração nós críamos que Deus podia fazer algo. Mas os caminhos dele são infinitos. O apóstolo Paulo diz, eu li aqui em Romanos, que o caminho dele é inescrutáveis. Não dá para você acompanhar os pensamentos de Deus. Nessa noite, eu estava vindo para cá e pensei assim, qual o texto que eu podia finalizar tudo isso? A gente falou sobre o livro de Romanos, na última pregação, e agora 1 e 2 Coríntios. Vamos ver comigo aí, qual vai ser o próximo? Próximo livro, se Deus quiser e for da vontade dele, eu vou pregar em Gálatas. Mas eu queria deixar essa noite com um propósito no seu coração, no nosso coração. Existe um homem, foi louvado aqui hoje, que você pediu no louvor que você quer ser um homem segundo o coração de Deus. Você louvou junto com as pessoas que estavam louvando aqui. Então você pediu para Deus, você quer ser um homem segundo o coração de Deus, ou uma mulher segundo o coração de Deus. Preste muita atenção, eu quero que você abra em Salmos. Vamos voltar para Salmos, capítulo 84, versículo 10. Que nós possamos ser igual a Davi. Só deixando bem claro aí, esse salmo não foi Davi que escreveu, amém? Tem que ficar esperto aqui agora. Esse salmo não foi Davi que escreveu. 84. Se você for ver no versículo 10, é algo fantástico aqui. Porque às vezes você está com gripe, talvez você esteja doente, talvez você passou um dia difícil, um dia estressante, ou talvez seja o aniversário do seu casamento, ou seja o seu aniversário.
O que representa para você esse lugar que você está hoje? O apóstolo Paulo e milhões de pessoas, e o próprio Cristo morreu pela igreja. Todos sacrificaram a sua vida para que existisse um lugar onde fosse pregada a palavra da verdade. E esse salmista, que não é Davi, ele diz o seguinte: porque vale mais um dia nos teus átrios do que outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa de meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Que isso fique no nosso coração. Que a cada dia, quando você olhar para esse lugar, quando eu falo esse lugar, o templo, é a comunhão que existe entre cada um de nós. Que você pense realmente que vale muito mais estar neste lugar, louvando, agradecendo e crescendo em Jesus, do que em qualquer outro lugar que não seja este, na presença de Deus, sentindo o Pai em nós. Que você pense muito sobre isso, que você almeje na sua vida, de alguma forma, exaltar a Deus em todas as coisas, seja o seu casamento, seja o seu namoro, seja a sua profissão, seja a sua amizade, seja o seu trabalho, seja o seu, independente do que seja, pense como o apóstolo Paulo fala, como isso pode glorificar o nosso Jesus nessa terra. Amém? Eu quero que você receba essa palavra, pense muito sobre isso, 1 e 2 Coríntios. E antes de terminar, eu quero fazer uma oração. Quero que você coloque a mão no seu coração, pedir para o pastor vir aqui. Pode ficar de pé. Senhor Deus, obrigado por essa noite, ó Deus. Obrigado por essa palavra. Que a igreja pense muito sobre as coisas que foram ensinadas. Eu tive que falar de algo muito complexo, de uma maneira muito rápida. Se algo falhou, Senhor, que o Espírito Santo possa preencher esse vazio que ficou. Em nome de Jesus, que essa palavra penetre nesses corações. Que essa palavra, em nome de Jesus, dê frutos. Que o maligno não roube essa semente que foi plantada nessa noite. Eu te agradeço por essa noite, eu te agradeço por esse dia, Senhor. E te louvo por cada instante da minha vida. E que sem dúvida, dos 25 anos, esse é o melhor dia que eu pude viver. Eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.